Bom dia para todos e para todas que aí se encontram. Bom dia, gente. Bom dia, Celi. Bom dia, Iside. Bom dia, mulheres da minha vida. Bom dia, Roseli. Bom dia, quem está aparecendo por aí, para esse bate-papo, para mais um Tô ao Vivo. Bom dia, Celi. Oi, Iside, querida. Oi, Rony. Bárbara. Bom dia a todas, todos e todas que aí se encontram. Então, a gente está aqui nesse espaço, né? Esse espaço foi criado para a gente fazer uma troca sobre o teatro do oprimido. A gente pensar no teatro do oprimido como ele pode ser valoroso, né? E contribuinte para a nossa transformação, para a transformação de uma sociedade em que a gente não deseja. Não entendi? Tá bom? Só um minuto. Uma sociedade que a gente não deseja, uma sociedade que não nos apraz, que não nos dá vontade de estar nela, né? De estarmos nela, para fazer o quê numa sociedade que é tão desigual. Então, como que a gente age usando a metodologia do teatro do oprimido? Esse canal foi criado, esse espaço é um espaço nosso, não é um espaço meu, é um espaço de troca, é um espaço de partilha para estarmos juntas repensando esse mundo, né? Pensando como é possível a gente fazer para um mundo diferente, um mundo melhor. Eu sou Ellen Sarapec, eu sou coringa, sou bióloga, sou atriz, trabalho com teatro do oprimido há muitos anos, desde 1990, tanto no Centro de Teatro do Oprimido, onde eu fui coringa e coordenadora por 5 anos, de 2009 a 2014, na coordenação, né, mas desde 1990 no CTO. Hoje sou colaboradora do mesmo coletivo e também faço parte do GESTO, Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido e Universidade e Academia, né? Pensar o teatro do oprimido dentro da academia. A gente está nesse espaço, como eu falei, um espaço de partilha, um espaço de troca, um espaço para a gente poder entender como que a gente usa esse método realmente como uma ação concreta, especialmente no dia que a gente está hoje, né? Nesses dias atuais de quarentena, né? De Covid, de um momento em que a gente se encontra num quadrado das nossas casas, de nossos apartamentos. Como que a gente pode agir daqui? A gente pode agir daqui e como? É possível? Estudando, lendo, isso tudo é muito bacana. Mas também a gente pode fazer, além disso, o que poderia ser feito? Então, a cada encontro é um tema novo, um tema que é sugerido por vocês, né? Esses foram os temas sugeridos por vocês e toda vez que eu entro aqui, toda terça e sexta a gente faz esses encontros. Eu repergunto se vocês têm outros temas de interesse, né? Porque eu parti do tema de interesse de vocês. Claro que são temas de interesse meus também. Mas, com certeza, eles vieram de vocês, tá? Aqui eles tinham. A gente já passou pelo teatro legislativo, a gente falou sobre a árvore, o teatro invisível, Arco-Íris do Desejo, e Estética do Oprimido a gente vai entrar provavelmente na outra semana. Teatro do Oprimido na educação, cada encontro, às vezes a gente fala um pouco, mas eu vou falar especificamente sobre esse tema em outros encontros. Teatro do Oprimido, Gênero, Identidade, né? Que a gente está aqui hoje para isso, inclusive. Hoje a gente vai falar sobre o teatro das oprimidas. E é um tema muito especial e muito importante, porque eu me encontro dentro dele, né? Me identifico como mulher, como gênero mulher, minha identidade é mulher e me sinto totalmente imbuída dessa discussão, desse debate que eu quero trazer para vocês, Bárbara Santos. Antes da gente começar a mergulhar nesse tema, chamar a Bárbara, eu queria fazer uma evocação, um chamado, uma salva, né? Um viva, lendo uma poesia que eu gosto muito,
A noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam um lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Enizingas, Enigambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido que lembra disso, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Viva Dandara, viva Nise da Silveira, viva Pagu, viva Simone de Beauvoir, viva Conceição Evaristo, que é autora dessa poesia, desse poema que eu li. Viva Leila Diniz, viva Marielle Franco, viva Elva Soares, viva Djamila Ribeiro, viva Jandira Fegali, viva todas nós, viva nós, mulheres, vidas vivas ou que já se foram e que estão aqui, ou que já se foram, né, e que estiveram aqui, para nos lembrar que é preciso resistir, é preciso estar de olhos abertos sempre. Então eu quero dar um viva especial para minha bisavó Maria, que vai ficar aqui comigo hoje, me lembrando das minhas raízes. Viva a minha avó Erna, que vai ficar também aqui comigo hoje, me lembrando das minhas raízes. E viva minha mãe, minha mamãe Norma, que vai ficar comigo aqui hoje e tá lá na casinha dela agora, me lembrando das minhas raízes. Opa! Hoje estamos aqui para falar do teatro das oprimidas, né? Do teatro do oprimido, como ele trabalha gênero. Não é de o CTO, eu acho que é bacana a gente lembrar no histórico, né? Pensando no gênero como uma construção social, como é que a gente também pode desconstruir essa coisa que foi construída? Como que a gente pode desconstruir essa proposta de gênero e construir outra, né? Como é que a gente pode se desatar das amarras em que a gente se encontra, né? Das amarras que a sociedade nos pôs. Como é que a gente consegue lidar com o feminicídio diário? O Brasil é o 5º país no mundo, um dos campeões em feminicídio, né? Morrem 12 mulheres por dia, uma a cada hora, 2 a cada hora. Então, assim, a gente está no topo e a gente precisa fazer alguma coisa através da nossa resistência. O teatro oprimido é uma porta de resistência para a gente discutir, sim, feminicídio e todas as possibilidades que a gente entenda para nos libertarmos dessa lógica que a sociedade nos pôs, né? Então a gente tem um histórico no CTO, sim, de discussão sobre gênero. Só que é mais ou menos assim. Eu lembro que o Boal sempre falava que gênero
E é verdade, porque a gente tem muitas oficinas em muitos lugares distintos, cidades e países. E gênero é sempre... na verdade, a violência contra a mulher, né? Vamos reduzir um pouco essa questão de gênero, reduzir para a mulher. O feminicídio, a violência contra a mulher, a opressão contra a mulher, sempre foi o primeiro tema que aparece em praticamente todas as localidades que a gente já esteve dando oficina e curso. E com Boal, ele falava a mesma coisa. Então, é absurdo como é uma instância absurda e democrática. Assim, nessa instância parece que a gente está... É uma democracia, né, no mundo, uma democracia ruim, né, em que a gente encontra uma violência contra a mulher num status patamar de igualdade em praticamente no mundo inteiro. E no CTO a gente teve muitos grupos que trabalharam com mulheres, né, muitos grupos só de mulheres. A gente também teve muitos espetáculos sobre a questão da opressão contra a mulher. Espetáculos que a gente construiu. Né? Grupos, a gente teve Marias do Brasil, tem, porque está aí até hoje. A gente teve Mulheraça, se não me engano foi um grupo coordenado por Bárbara. A gente teve as Princesas de Dom Pedro, coordenado por Claudete Félix. A gente teve Aldeia de Mulheres, um grupo formado por mim e por Bárbara. E entre outros, estou citando os que me vêm na memória agora. E a gente teve alguns espetáculos e construídos por nós, pelo Centro Teatro Oprimido, pelos seus próprios coringas, e convidados e convidadas, sobre gênero, né? Eu até fiz uma lista aqui, pensando nessa história que a gente teve. A gente teve a Maria Sem Vergonha, que foi um espetáculo que começou, que foi na época do mandato, que fez parte da campanha, perdão, antes do mandato, se não me engano também feito por Bárbara e Claudete. A Bárbara vai poder falar melhor. A gente teve o casal ZYZ171, Popô e Tatá. O que é que foi que você deu, meu bem? Um espetáculo logo do mandato, da época do mandato. Mamãe, eu quero mamar, que era um espetáculo sobre a amamentação. Parto viajado, era um espetáculo também sobre gravidez, falava desse estado da mulher. A gente fez Lilith, um espetáculo de biodança, falando dessa criação da mulher, né? Quem foi essa mulher, a Lilith, a primeira mulher? E a gente teve Coisas do Gênero em 2004. Esses são espetáculos bem antigos, e Coisas do Gênero foi um espetáculo mais novo, que talvez alguns de vocês que estão aí com a gente hoje conheçam, que foi um espetáculo um pouco mais, que a gente mergulhou um pouco, e todos eles, na verdade, foram espetáculos que a gente usou muita imagem, muita música. A gente sempre fez isso no TO. Mas é interessante pensar como os espetáculos que tratavam do tema da mulher, eles usaram, eu agora refletindo, eu lembrando deles ontem, como que eles mergulharam na proposta da estética, né? De uma forma um pouco mais profunda, digamos assim, no momento em que a gente não tinha estética do oprimido tão desenvolvida em termos teóricos, né? Mas ela já estava ali, aliás, desde o começo do teatro oprimido, ela sempre esteve ali. E a gente agora, e o No Coisas do Gênero foi um espetáculo que a gente criou só de imagens e música, um musical de imagem fórum, e que a gente trabalhou as nossas questões. Foi, eu acho que, um primeiro espetáculo que a gente tomou um tiquinho mais de consciência, porque talvez, por mais que a gente tivesse trabalhado com grupos de mulheres sempre presentes no nosso trabalho, com espetáculos sobre a opressão contra a mulher, eu não sei a que ponto a gente tinha a consciência da necessidade do trabalho sobre a mulher, sobre a opressão contra a mulher. Eu não sei até que ponto a gente teve essa consciência forte. Eu acho que Coisas do Gênero deu um clique, foi um cliquezinho primeiro ali, pelo menos pra mim, tá? Da percepção minha enquanto mulher dentro de uma cena, numa dificuldade de levar as minhas questões próprias para uma cena, para um espetáculo de teatro fórum. A partir daí, não que ele tenha sido start, mas eu acho que foi uma evolução, né, um desenvolvimento. Boal falece em 2009, em 2010, a Alessandra Vanucci, uma diretora teatral italiana, que reside no Brasil há muitos anos, ela é professora universitária hoje em dia, da FRJ, ela propõe a Bárbara, ao Centro Teatro Oprimido, fazer ela ganhou um prêmio, né, de residência artística, e propõe ao CTO fazer uma residência no CTO. E Bárbara,
que era coordenadora do CTO, foi coordenadora do CTO durante 14 anos, Bárbara Santos, propõe a Alessandra, acho o projeto da Alessandra muito bacana, e Bárbara também tinha seus próprios projetos pessoais na área, claro, e o CTO também, propõe que a Alessandra faça uma residência dentro de um projeto específico chamado Ponto a Ponto, em que a gente circulava o Brasil inteiro e também a gente depois circulou países africanos, né? E Bárbara propõe fazer dentro desse projeto. E essa residência vira um laboratório chamado Laboratório Madalenas, que Bárbara começou esse desenvolvimento com a Alessandra Vanucci, que se espalhou por vários estados brasileiros, por outros países, formou-se grupos em diversos países, não só no Brasil, nos estados, mas países da América Latina, países da Europa, na África, né? E que virou uma grande rede, a Rede Madalenas Internacional. Que, na verdade, a Bárbara vai poder falar melhor sobre isso, eu só quero dar uma introdução para a gente pensar que foi um espaço fundamental, né, crucial para o teatro oprimido, para a gente pensar enquanto mulher as nossas questões, as nossas opressões, num espaço que fosse nosso, num espaço que a gente tivesse confiança umas nas outras, num espaço de sororidade, num espaço que a gente pudesse trocar as nossas existências, as nossas opressões, para quê? Para tentar sair delas. Tentar sair delas, ampliar para outras, né? Multiplicar essa proposta numa ideia de ação concreta para que a gente possa minimizar essa opressão. Eu já falei demais, eu quero que quem fale sobre esse assunto é Bárbara, que criou esse laboratório junto com a Alessandra Vanucci. Bárbara que hoje, como falei, foi coordenadora do CTO por 14 anos. Foi também a nossa chefe de gabinete na época do mandato do vereador Augusto Boal. Hoje mora em Berlim, na Alemanha, tem uma organização lá chamada Coringa, é também atriz, performer e Madalena, criadora desse projeto e que tem vários livros já escritos e muito importantes, que eu já apresentei alguns aqui em outros momentos, eu quero apresentar novamente. Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, tá? Uma teoria da praxis, é um livro em que ela fala o geral do teatro do oprimido, dramaturgia, teoria sobre as técnicas, experiências, muito da experiência que a gente viveu no CTO, é um livro muito importante para quem quer conhecer a teoria do TO. Percursos estéticos, imagem, som, ritmo e palavra, abordagens originais sobre o teatro do oprimido, em que ela mergulha mais na estética do oprimido, tá? Também um livro fundamental para quem quer estudar o TO, em especial a estética. E por fim, e não por fim, né? Por último, nesse momento, o livro mais recente, O Teatro das Oprimidas, que eu vou chamar agora para apresentar melhor para vocês essa temática, Bárbara Santos. Vou chamar aqui para bater o papo com a gente, direto de Berlim, minha companheira, amiga de muitos anos de trabalho no CTO, e que agora desenvolve esse projeto lindo, Madalena, Teatro das Oprimidas. Opa! Bárbara! Oi, Ellen. Tô escutando. Tá me escutando? Tá bem? Então, assim, essa é a primeira live, eu nunca fiz live na vida, então... Live de Instagram, né? Assim, tipo, a Rede Madalena fez live, mas no Facebook, assim. Então a gente tá... Sim. Vamos ver como é que é isso de Instagram. Mas eu também comecei faz 3 semanas com essa história aí, ainda tô aprendendo, eu não sei cadê meu fone. Eu tô escutando mas eu tô te ouvindo bem, Então tá ótimo. Uhum. Então vamos seguir assim. Tá? Então a palavra é contigo, Bárbara. E quem quiser, já aproveita aí, tá? A Bárbara vai falando, vai fazendo comentários, pode fazer perguntas, que no final a gente tenta garantir esse espaço para troca, né? Que é importante também. Para a gente não ficar monopolizando a palavra. Como eu não tô conseguindo ver a hora aqui, eu não vi quanto tempo você falou, não sei muito do tempo, mas imagino que você está controlando o tempo. Aí você dá um toque aí sobre o tempo, tá, né? Então, você, quer dizer, eu já vi que muitas pessoas que entraram aí são pessoas que eu conheço. Assim, oi, gente. Agora, não dá para olhar todos os nomes, porque os nomes já passaram, mas eu vi Monique, vi Legraúda, Liara, eu vi um monte de gente passando, assim, subindo aí na listinha, né? Então, um beijo para todo mundo que está... Hã? Easy, Dinei. Exato, muita gente aí.
E a gente está aqui, eu estou vendo que você está também, né? A gente está aqui atrás da gente, essas mãos, né? Não sei para quem não é Madalena, não é da rede, essas mãos também simbolizam essa coletividade, né? Porque esse processo que a gente faz é um processo coletivo, né? E eu gostaria de começar por isso, por apresentar essa coletividade, né? A Ellen apresentou meu livro. Eita, congelou para mim. Tava tudo bem ou Deu uma congelada para mim, mas de vez em quando ninguém fala nada, às vezes só comigo. Tá tudo bem. Tá, joia. Você estava apresentando o seu livro. Exato. Eu estou falando da coletividade, né? Então, eu acho muito importante na minha história, essa história que eu comecei com Augusto Boal, com você, Ellen, com todos os companheiros do CTO, ela sempre foi uma história coletiva. Ela sempre foi uma história de muitas pessoas. E eu gosto de falar isso porque esse livro eu lancei nos 30 anos do Centro de Teatro Oprimido, né? Foi em 2016, num 16 de março, na Lapa, né? No Rio de Janeiro. E eu gosto de dizer que esse é um processo coletivo que começou com esse livro, porque esse livro, por exemplo, a parte que eu tenho de agradecimentos é uma parte que eu me refiro a muitas pessoas, porque eu fiz a sistematização, mas é uma história de muitos coletivos. E é interessante como esse livro também fez uma viagem coletiva, né? Esse livro foi traduzido pela nossa companheira Carolina Echeverria para espanhol, né? Carolina Echeverria é uma companheira da Rede Madalena, uma argentina de Buenos Aires, que disse, não, a gente precisa fazer esse livro chegar a outros lugares. E dois companheiros de Bolonha, da Universidade de Bolonha, traduziram para italiano, né? E a gente teve outras Madalenas, uma da Bulgária e outra dos Estados Unidos, que é a Jennifer e a Olga, que traduziram para inglês. Então, eu gosto sempre de dizer isso para dizer que a gente está falando de uma história coletiva, né? A gente está falando de coletividade, de pessoas que querem estar em coletivo. Eu acho que quando a gente fala do Boal, por exemplo, a gente fala, eu cada vez falo menos do Boal criador do teatro oprimido e cada vez mais do Boal sistematizador do teatro oprimido. Porque o Boal sempre falou para a gente das histórias dele, que sempre foram histórias coletivas. O Boal sempre esteve com o coletivo. Eu acho que ele é uma pessoa que não saberia viver sem coletivo, né? Ele criou coletivos na França, no Brasil, o Teatro de Arena, todas as histórias dele, todas as histórias dos processos de arco-íris, de teatro invisível, de teatro jornal, de teatro fórum, foram sempre histórias de muitas pessoas no entorno, né? Então, eu acho que a gente viveu essa experiência e a gente sabe que quando a gente escreve alguma coisa, a gente está sistematizando alguma coisa de uma história coletiva, né? Então, esse livro... Vocês estão ouvindo bem? Está tudo bem com o som? Tá? Para mim está ótimo. Tá ótimo, então. Então, esse livro, O Teatro das Oprimidas, ele não é diferente, né? Esse é um livro lançado no último ano, né? Em 2019. Também lancei no CTO, eu sempre faço questão de lançar os livros no CTO, assim como o Percursos Estéticos, né? E esse livro também é um conjunto de processos coletivos, né? Então, ele é um livro que fala da nossa própria história, o que você estava contando aí, das nossas experiências em ser mulher e perceber de estar no mundo masculino e perceber que mesmo o teatro do oprimido é um mundo masculino, um mundo onde o machismo se faz muito presente, onde as questões de sexismo são questões que a gente ainda confronta, e como a gente precisou criar um espaço especial, né, que às vezes as pessoas pensam, as mulheres se reúnem para falar de especificidade. Não, a gente não está falando de especificidade no sentido de isolamento. A gente está falando de especificidade no sentido de que a gente cria um espaço privilegiado de análise, né? Assim, nós
desse lugar de pessoas que estão percebidas como mulheres. Até quando a gente começou a fazer o Teatro das Oprimidas, a gente falava pessoas socializadas como mulheres, né? Quer dizer, que nós crescemos, nascemos mulheres, aprendemos a ser mulheres, crescemos mulheres e nos convencemos que éramos mulheres. E nós também, no passar do tempo, entendemos que mesmo o conceito de mulher é mais do que isso, né? O conceito de mulher vai muito além, porque existem pessoas que se entendem mulher e não nasceram mulher, né? Existem pessoas que reivindicam essa posição na sociedade. Então, tem muita complexidade, né, nisso, e pessoas que enfrentam o patriarcado como nós enfrentamos, né? E pessoas que são assassinadas também, porque elas não seguem a binaridade desse mundo. Então, o Teatro das Oprimidas nasce como uma tentativa da gente entender o que tem de especial na opressão de alguém que é visto como mulher. Você é oprimida pelo fato de ser percebida como mulher. Você não precisa ter feito nada. Só porque as pessoas acham que você é mulher, o seu não já não vale, por exemplo, né? Você diz não e alguém vai dizer assim, mas por quê? Mas como? Ah, será? Né? As coisas básicas, né? Por exemplo, o limite do seu corpo, o direito de colocar fronteiras, né? Por exemplo, um corpo de mulher é um corpo que é difícil, né? Essa sociedade respeitar a fronteira. Essa sociedade invade esse corpo até para definir se esse corpo vai procriar ou não vai procriar, né? As decisões básicas de uma mulher, a sociedade entende que essas são decisões coletivas, né? Então, nós criamos esse espaço, surgiu de uma necessidade de entender como representar essas expressões, essas opressões, desculpa. Como representar essas opressões sem cair na armadilha de apresentar sempre uma vítima, né? Uma vítima, e como a gente viu muitas vezes, as opressões relacionadas à mulher, as opressões enfrentadas por pessoas que são mulheres, essas opressões serem representadas de uma maneira quase caricata, né? De uma maneira em que a oprimida ela é mesmo a responsabilizada e culpabilizada pela opressão que ela enfrenta, né? Em muitos casos, quando a gente fala, aconteceu isso comigo, a pergunta vai ser, mas o que você fez? Por que você estava nesse lugar? Você estava sozinha? Que horas era essa? Então, todas as perguntas recaem sobre a oprimida. Quer dizer, a oprimida tem a responsabilidade de dar conta da opressão. Então, nós queríamos criar uma forma de representar essas opressões, também tirando o peso dos ombros das oprimidas, dizendo para a sociedade que essa oprimida, ela está oprimida, evidentemente, nós temos a maior desvantagem nesse lugar que nós ocupamos, mas esse problema não é um problema nosso. Esse problema é um problema da sociedade. Então, o Teatro das Oprimidas começou como não começou nem como Teatro das Oprimidas, mesmo como metodologia, começou como uma experiência de laboratório teatral que tinha esse sentido de querer investigar como representar, como criar uma estética própria para representar essas opressões, como não culpabilizar a oprimida pela opressão que ela enfrenta e como dizer para a sociedade que esse problema não é um problema da oprimida, esse é um problema da sociedade. E isso inclui dizer para os homens, né? Quando a gente está falando de machismo, de sexismo, a gente não está falando de um homem em particular ou de um outro, não, a gente está falando da estrutura da sociedade, que é binária, né? Que é patriarcal, que é capitalista, e que tem esse posicionamento em relação às mulheres, né? Ou em relação às pessoas que se consideram mulheres ou às pessoas que são consideradas mulheres, né? Sendo escolha ou não, né? Muitas pessoas, você mesmo começou a dizer, eu sou mulher, eu me considero mulher, eu me reconheço mulher, eu tenho essa identidade. Isso é um posicionamento. E muitas pessoas não têm o mesmo posicionamento, mesmo tendo nascido como mulheres, né? E aí a gente está lutando pelo direito de cada uma ter o posicionamento que deseja, né? Cada uma ter o direito à vida que deseja, né? Numa sociedade que não pense gênero, porque o problema do gênero é que ele está pensado
para definição na sociedade, né? Se você nasce mulher e está considerada mulher, tem várias definições para o seu lugar na sociedade. Se você nasceu homem e está considerado homem e se considera homem, também está pré-determinado. Inclusive o salário, né? Os salários também estão determinados. Então, o gênero está determinando tudo na sociedade. O que a gente quer é descolar, né? Os espaços, né? Os espaços que a gente ocupa, é tudo pré-determinado pelo gênero, que a sociedade Exatamente. O que a gente quer, na verdade, o nosso sonho seria superar a ideia de gênero, né? Porque é superar a ideia de gênero, assim, pô, existe uma pessoa, e essa pessoa com direito à existência tem que vir antes do gênero. Assim, porque, por exemplo, como é que a gente vai julgar a capacidade intelectual de alguém? O gênero dela não pode estar na frente, né? Da capacidade intelectual dela. Ou como é que a gente vai julgar se alguém sabe fazer um trabalho ou não sabe fazer o trabalho? Não tem nada a ver com o gênero dela, com a identidade de gênero dela, com a sexualidade dela. Tem a ver se ela sabe ou se ela não sabe. Então, no ideal, na verdade, seria a gente superar essa ideia. Superar, assim, as pessoas viverem como elas gostariam de viver. Então, nesse processo, que agora completa 10 anos, né? Você falou mesmo, a gente começou no finalzinho de 2009 a elaborar essas ideias. Em 2010, fizemos o primeiro laboratório, que foi no CTO. E depois começamos a fazer laboratórios no Ceará, aí fomos para a Europa. Eu fiz muitos laboratórios. E a coisa muito especial foi que as pessoas que fizeram esse laboratório se tornaram multiplicadoras. As pessoas que participaram dessas experiências, elas mesmas, começaram a fazer experiências. Então, a gente começou a ter uma situação que era a situação de que a gente tem que estar em contato, porque a gente vai multiplicar isso, a gente tem que trocar. Então, aí surgiram o quê? Os seminários, surgiram os encontros também. Surgiram, essas trocas também foram trocas metodológicas, porque a gente fez alguns exercícios, jogos, que começaram a se tornar técnicas. E quando a gente começou a formar essa rede, a gente se deu conta que a gente estava construindo uma metodologia. Então, o Teatro das Oprimidas, a gente diz que é uma revolução que nasce de outra revolução, né? É uma metodologia que desenvolve a partir de outra, né? Mas que tem sua especificidade. Ao longo dessa década, a gente tem aprofundado isso em muitos encontros internacionais, em festivais, em seminários. E o livro, que esse ano sai em espanhol, né? A gente está com um processo de tradução agora, né? Com as companheiras na Guatemala, em Buenos Aires e também em Berlim, né? Com o apoio de uma companheira aqui de Berlim. Ele vai sair em espanhol e a gente estava planejando o que é o livro. O livro é um apanhado histórico desse processo que você começou a contar, que é o processo que deu na Rede Internacional Magdalena, né? Rede de Teatro das Oprimidas. O livro também é um apanhado histórico, é um apanhado de toda a metodologia, como é que a gente foi sistematizando. Então, é cheio de jogos, exercícios, técnicas que nós desenvolvemos. E o livro também tem todo o processo de discussão política, porque os nossos encontros e seminários são processos onde a gente reavalia o nosso posicionamento político e a nossa articulação. Então, o livro, para quem já leu, né, ou para quem tem interesse em saber, é um apanhado vivo também, né? É vivo porque a gente diz que tanto a rede quanto a metodologia é um processo em evolução, né? Então, em linhas gerais, para uma introdução, eu diria isso, eu diria que a gente está num processo, agora, por exemplo, na quarentena, a Rede Internacional Madalena faz encontros semanais, né, via Zoom, nesse espaço do Zoom, a gente faz discussões. A gente tem discutido muito questões metodológicas, mas também ações concretas frente à violência contra a violência machista, eu diria, né? Que é contra tudo que não é binário, tudo que não é... E as mulheres, apesar de serem binárias, elas são a misoginia muito profunda, né? Então, a violência machista doméstica tem aumentado muito. Então, a gente também tem discutido como
confrontar essa violência. A gente também tem feito encontros... Na quarentena, né? Como que os casos de violência contra a mulher têm crescido na quarentena. Exatamente, no mundo inteiro. No mundo inteiro, eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro, porque todos os lugares que as Madalenas vêm para o encontro, a gente tem a mesma impressão e a mesma constatação. E esse ano a gente ia fazer o nosso terceiro festival internacional, que ia ser na cidade de Rosário, na Argentina. E você não poderia falar, Bárbara, rapidamente, onde foram esses seminários e os festivais, talvez de forma geral, porque eu já vi que teve pergunta que rolou por aí, eu acho que é importante para as pessoas se localizarem, né? Nós começamos a fazer o primeiro seminário, a gente fez o seminário aqui em Berlim, né? A gente fez seminários no CTO, no Rio de Janeiro, a gente fez seminários em Buenos Aires, e os seminários têm sempre a ideia do aprofundamento metodológico. A gente tenta ver como é que são os jogos, os exercícios, revisar, ver quem mudou alguma coisa, que adaptações são necessárias, né? E o avanço. Os encontros, eles são mais políticos, são mais para a gente fazer os intercâmbios. A gente fez em Berlim, fez em Buenos Aires, fez em La Paz, em Matagalpa, na Nicarágua, em Montevidéu, no Uruguai, né? No Rio de Janeiro também. E os festivais, a gente fez 2017 em Berlim, 2015, perdão, em Puerto Madre, na Patagônia, Argentina, 2017 em Berlim, e agora, 2020, os nossos 10 anos, né? A gente ia fazer em Rosário, Argentina. Por conta da pandemia, nós decidimos transformar esse festival num festival online. Vão ser 10 anos da Rede Madalena Internacional em 10 dias, que vai ser de 20 de setembro a 30 de setembro. E nós estamos fazendo, começando nesse 16 de março e 30 de maio, o encontro da rede para começar a pensar o que é um festival online. A gente não sabe. A gente vai inventar, né? A gente vai descobrir o que é isso, porque a gente tem nenhuma experiência. Já teve um encontro, né? Que foi aquele que eu entrei atrasada, louca, achando que era um horário, era outro, que era de mais mulheres, e está tendo esses encontros de preparação, ou seriam de discussões, como você fez com a Mariana Villani dia 8, né? Como é que seria bacana você dizer qual é a proposta daqui por diante, esses 10 dias, até lá, como é que isso vai caminhar para que as outras mulheres possam participar? Então, o que a gente está fazendo, o que a gente fez no dia 2 de maio, foi um encontrão. E a gente deixou aberto, inclusive para homens, para todas as pessoas interessadas em lutar com ações concretas contra a violência machista. Infelizmente, não tinha muitos homens, mas tinha alguns homens, que é a prova de que tem pessoas, né, que não são mulheres interessadas em confrontar a violência machista. No dia 8, com a Mariana, a gente fez um debate, como a gente está fazendo aqui agora, sobre o método, a rede e tal. Dia 16 e dia 30 são 2 encontrões que a gente vai fazer da rede inteira para discutir. O dia 30, especialmente, a primeiro encontrão para planejar o festival. Agora, para o Brasil, tem uma data muito importante. O dia 23 de maio está sendo organizado pelos grupos do CTO, que está sendo chamado, né, organizado pela Madalena Anastácia, que é grupo de mulheres negras, Madas Migrantes, que é grupo de mulheres migrantes, que também no CTO, Madalenas Rio, que também é outro grupo do CTO. Esses 3 grupos estão fazendo um chamado para todos os grupos do Brasil, Madalenas na Luta, Ocupa Madalena, os grupos brasileiros, para um encontrão dia 23 de maio, que é um sábado, para que os grupos do Brasil façam uma proposta. Como é que seria a participação brasileira nesse festival internacional online, né? Isso está sendo via o CTO, né? Quer dizer, o CTO não, é os grupos de Madalenas do CTO. O grupo das Madalenas do CTO que está organizando, ou seja, entrando na página do CTO vai ter lá todo, né? Como é que você chega nesse dia 23. Estou falando agora para as pessoas que estão assistindo aqui a gente. Já tem algumas perguntas, Bárbara, e algumas questões. Eu vou tentar te jogar, pode ser? Tentar bater um papo aqui com as pessoas. Deixa eu só dizer que eu vi no Instagram uma propaganda do dia 23, no coletivo Madalena Anastácia, na página. Eu vi que tem uma coisa rolando aí, Instagram e Facebook.
Eu vou tentar abrir aqui para mostrar a imagem para as pessoas, que eu acho que a imagem ajuda. Mas entrando na página do CTO também. Olha, tem gente perguntando como consegue encontrar os seus livros. E tem a Duda, em especial, está perguntando sobre o percursos estéticos, que ela está falando que ela não consegue encontrar de jeito nenhum. Eu sei que vende no CTO, mas o CTO no momento, né, com a pandemia, está fechado. O que você indicaria, Bárbara, para as pessoas conseguirem os seus livros? Eu acho que para quem está no Brasil, o melhor caminho é o CTO. No caso do Teatro das Oprimidas, vocês podem entrar no site da Casa Filos, né? Porque esse livro é essa edição lindíssima, que já é a segunda edição, né? A gente fez uma segunda edição. E a Casa Filos também. Vou mostrar a contracapa também. É maravilhosa. Aqui a segunda edição ainda é mais bonita, porque tem aqui uma orelha, é toda no... Ah, tá. A minha não tem. A minha ficou sem orelha. Exato, é. A segunda edição tá mais caprichada ainda, olha aqui. Que legal. O pessoal da Casa Filos é muito delicado, muito cuidadoso. Então, na Casa Filos, Teatro das Oprimidas também você encontra. Mas eu indicaria que escrever para o CTO, e o pessoal do CTO está fechado, mas eles vão lá de vez em quando para manutenção. Então, essa coisa de correio pode ser feita mesmo na pandemia. Sim. Então, percursos estéticos e Teatro das Oprimidas tem no CTO também. Tá ótimo. Olha, aqui tem várias pessoas elogiando, parabenizando, que trabalho importante, trabalho riquíssimo. Temos Bárbara hoje, uma das maiores referências de TO no mundo, falando de Teatro das Oprimidas. Aí agora tem uma pessoa que poderíamos dizer que estamos entrando numa era da estética como caminho para o teatro do oprimido, para além das técnicas, que de alguma maneira influencia na forma vitimizada. É uma pergunta da Iana, que você conhece também. Deixa eu ver se tem mais alguma. Que aí... eu vou falando segura um pouquinho. Tá bom. Tá? Não, pode falar, pode falar. Eu acho que essa é importante, porque, na verdade, o Augusto Boal, criador do Teatro Oprimido, uma das posições mais famosas do Boal, ele sempre falou que a técnica não é para as pessoas entrarem na técnica. A técnica tem que estar a serviço das pessoas, né? Isso no Teatro Oprimido, isso é uma verdade de longa data. Se alguém se equivocou no caminho, a responsabilidade não é do Boal, porque se você vai ver nos livros e tudo, o Boal sempre disse que a pessoa humana, as pessoas estão em primeiro plano. Então, quer dizer, a técnica é alguma coisa para ajudar a gente a avançar, não é para a gente ir atrás da técnica, né? Então, isso é uma coisa importante para se dizer. E a estética já faz 20 anos quase, né? Boal morreu há 10 anos, agora completou, né, o ano passado, mas a gente está há 20 anos já num caminho de descobrir como é importante a comunicação estética. Todo o trabalho, a última década de trabalho do Augusto Boal com a gente no CTO, e o meu trabalho, assim, depois disso, né, se você vai ver no livro Percurso Estético, é basicamente estética do oprimido. No nosso caso das Madalenas, a gente está desenvolvendo já há alguns anos o que a gente chama de estéticas feministas, que é uma maneira que a gente está buscando de comunicar, uma maneira de atravessar os bloqueios da ideologia opressora, do capitalismo, né? Do patriarcado. Como é que a gente consegue se comunicar com todas as pessoas, com todas as mulheres, inclusive aquelas que não se consideram feministas, ou aquelas, inclusive, que nem sabem que são feministas, né? Porque a gente realmente demora muito a se dar conta. Também não é fácil para feminista, né? Eu acho que não é simples, né? É um processo, né? É um processo da gente entender, né? O que a gente é, né? Todo um processo. Total, porque a ideologia dominante diz pra gente que o feminismo é uma coisa feia, o feminismo é arrogante, o feminismo é das malamadas, né? Então a gente também introjeta essas ideias todas, que são contra a gente. Claro. Até a gente se perceber tem um tempo, né? Cada um tem um tempo. Tem gente que é assim, tem gente que demora. E eu fui uma que demorei a beça. Eu acho que é normal. Que a nossa geração toda demorou a beça. Sim.
Pois é. E a anterior da nossa foi mais difícil ainda, né? Porque menos acesso tinham ainda a esse tipo de discussão. Ainda bem que os tempos mudam e avançam, né? E agora as coisas estão um pouco mais fáceis de acessar também, né? O que que é feminismo, o que que é ser mulher? Tem uma certa facilidade que a internet também nos trouxe. Olha, tem outras perguntas aqui, Bárbara. Eu vou tentar ler para você. É para você. Bárbara, o que que mais te marca, toca nesse processo? Qual foi a sua principal descoberta quando você se viu no espelho de outra mulher? Depois tem elogios, muito orgulhosa, da Marcela. Essa pergunta é da Duda. É muito bom repensar-se o tempo todo, a Farfã está falando. E tem uma outra pergunta. E o primeiro contato que tem com o teatro oprimido, poderia dizer, como é que é? É o primeiro contato que tem com o teatro oprimido. Poderá dizer que o que é ser uma Madalena? Ah, agora entendi. Ela está perguntando, ela está dizendo que é o primeiro contato que ela tem, eu acho que pelo jeito é nesse momento agora, ela quer saber o que é ser uma Madalena. E vou juntar com mais uma, tá? Bárbara e Ellen, vocês podem falar um pouquinho sobre a importância, é difícil ler, do teatro dos oprimidos na construção identitária, na ressignificação do ser mulher? Acho que para a Bárbara mesmo, seria mais indicado. Depois, as outras, se der tempo, a gente vai. Eu vou dizer assim que a coisa mais marcante para mim no teatro das oprimidas é essa postura de ser aprendiz, né? Aqui assim, a gente fez uma rede, a gente formou uma rede. Essa rede é formada por mulheres de muitas gerações, idades diferentes, profissões diferentes, representações étnicas diferentes, sexualidades diferentes, classe social diferente. Tá? Então, a gente está muito confrontado. A gente, por exemplo, dentro da rede, quando a gente, no nosso festival em 2015, em Porto Madre, confrontou o racismo, o que me fez admirar mais ainda esse espaço, não é um espaço como com os homens, que a gente tem que se desculpar para falar do machismo. No espaço Madalena, a gente pode falar de racismo. Entende? Então, a gente falou de racismo com um monte de mulheres brancas que choraram, mas a gente não estava proibida de falar, não era um tema tabu, como, eu não sou racista. Não, você é. Você é racista porque você cresceu numa sociedade racista. Então, é impossível que você não seja. Então, nesse ambiente, é muito mais fácil. E a gente só muda, só tem a capacidade de mudar se você se assumir. Assim, agora... Exato. Então, por exemplo, no mundo do teatro do oprimido, quando a gente fala de machismo, você tem que ter todo um jeito para falar, para a pessoa não se sentir ofendida pessoalmente. No mundo do teatro das oprimidas, a gente fala de racismo, a gente fala de classe social, a gente fala de privilégio. A gente fala para as mulheres brancas, vocês são privilegiadas. As mulheres da Europa sabem que elas têm mais privilégios que as mulheres do sul do mundo. E elas sabem que elas têm que ceder um pouco desse privilégio para que outras tenham vantagens, entende? Então, esse lugar de autocrítica é um lugar muito renovador, é um lugar muito importante, né? Então, eu me vejo o espelho de ver, por exemplo, o que você falou antes, né? Como é difícil se ver feminista, como é difícil fazer autocrítica, né? E nesse espaço, Madalena, a gente consegue fazer essa autocrítica porque a gente está apoiado em outras, porque a gente não precisa se envergonhar, entende? O erro não é um lugar da vergonha, o erro é um lugar do aprendizado. O erro é um lugar que você cai, você levanta, e aí você segue andando e evita cair no mesmo buraco. Você evita a mesma queda, mas você sabe que você vai cair de novo. Só essa condição, o que é ser mulher nesse mundo, onde várias pessoas se ridicam mulher, e várias pessoas que nasceram mulheres não querem ser reconhecidas como mulheres, é um aprendizado enorme. Imagina, eu nunca discuti isso na minha vida. Eu estou aprendendo isso com as novas gerações. Isso não é... Na minha adolescência, na minha juventude, até na minha vida adulta, esses temas não estavam, não eram temas para mim. E passaram a ser, e eu passei a dizer que bom que eu estou aprendendo, que bom que eu posso evoluir, né? Que bom que eu posso, com outras pessoas, dar um passo. Então, ser Madalena é essencialmente isso. É essencialmente descobrir-se como um lugar de potência, mas um lugar em processo, né? Então, na nossa caminhada, Madalena, é uma caminhada de muita descoberta. A gente está num processo muito forte e é um lugar de apoio mútuo, porque a gente sabe que não é fácil, né? Essa caminhada, nenhum passo
é fácil. Todos os passos são em falso, na verdade. Então, você tem que estar apoiado em alguém, porque senão você vai cair, né? Especialmente nos primeiros passos. Então, eu acho que ser Madalena é essencialmente isso. E a gente cai nessas armadilhas o tempo todo, né? Na autossabotagem, como eu me pego caindo o tempo todo. Eu acho que faz parte, né? De aprendizado, como você está falando. Eu perdi aqui a pergunta, mas eu gravei. Duas pessoas diferentes, uma quer saber como ela consegue fazer parte da rede Madalenas, e a outra está perguntando como ela faz um laboratório, como é que ela pode multiplicar um laboratório, como é que ela pode virar uma multiplicadora, como ela faz parte do... E a outra perguntando sobre a rede, né? E tinha uma terceira que eu perdi, não consigo... achei. Que tal uma metáxis? É uma sugestão, me parece. Que tal uma metáxis com as experiências específicas das Madalenas? A Meire Regina, lá de BH, tá falando isso. A Meire é uma linda mesmo. Oi, Meire, obrigada pela pergunta e obrigada pela presença. Para sentir a sua energia. Sua mãozinha deve estar aqui em algum lugar nessa parede aqui atrás. Bom, primeiro, como é que você faz para ser parte, ser Madalena? Entra em contato com grupos Madalena. Se você está no Rio de Janeiro, você tem a possibilidade do CTO, que tem 3 grupos Madalena, né? Então, um laboratório Madalena não dá para você fazer só... Aqui você vai encontrar tudo que tem no laboratório, mas não dá para você fazer um laboratório se você não vivenciou um laboratório, né? O Teatro das Oprimidas é uma metodologia em si e é muito útil para qualquer pessoa que está na luta contra o patriarcado. Então, você vai encontrar muitos jogos, muitos exercícios úteis, importantes, interessantes. Mas o laboratório em si é um espaço muito especial, é muito cuidado. Então, eu indicaria para todas as pessoas que querem fazer laboratório Madalena que busquem contato com Madalenas, né? Você pode escrever para a Rede Magdalena Internacional, que é com o G, né? magdalenainternacional@gmail.com. Ou se você está no Brasil, você pode escrever para o CTO. O CTO tem 3 grupos de Madalenas, né? Um grupo de mulheres negras, um grupo de mulheres migrantes, um grupo de mulheres mistas, né? Brancas, negras, migrantes ou não, que é a Madalenas Rio, né? Então, são 3 possibilidades de acesso para isso. E como é que você entra para a Rede Madalena? Entrando em contato com as Madalenas, fazendo um laboratório, fazendo parte de um grupo. Tem uma porta de entrada que está sempre aberta, né? Mas essa porta de entrada não é técnica. Não é que você aprendeu um método. É que você se comprometeu com uma luta, né? Que você entrou por um caminho associativo, um caminho coletivo. E aí é que se entra, né? Se entra em contato. Então, no Brasil, eu diria o CTO, mas se você está em Goiânia, tem a Ocupa Madalena, se você está em Santa Catarina, tem Madalenas na Luta, e conversando com essas mulheres, você pode abrir outras Madalenas em outros lugares. E como você falou isso aí, né? A gente se encontra juntos, é um compromisso, não é aprender uma técnica, é como o teatro do oprimido também, né? Você não vai dizer, aprendi um monte de técnicas, agora eu sou coringa, agora eu sou um multiplicador. Não é isso, né? A gente está falando de um processo ético, né? De ética e solidariedade. A gente não está falando de um método teatral somente, né? Então, de um sistema que trabalha com ética e solidariedade. Acho que o Madalenas vai nesse caminho, né? O Teatro das Oprimidas, só complementando o que você falou. Olha que bacana. A Negra Uri... Oi, querida, tudo bom? Ela botou aqui, olha, a Rede Madalenas, tá? Para quem quiser. Eu estava tentando escrever, só que tem que escrever espelhado e eu sou uma merda, eu não consegui assistir. Aí ela botou, é mais fácil para vocês. Eu devia ter feito antes, mas não consegui. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. O Gilberto está perguntando se você está em Berlim. Tá em Berlim, Gilberto. Porque está isolamento, né? Estamos em quarentena, cada um na sua quarentena. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que não temos questões exatamente, não. Tem muitos elogios, felicitações para você, saudades. Eu comprei os livros todos de Bárbara, ela está falando. Outro está falando que comprou a segunda edição, então deu direito à orelha. A minha não tem orelha, lamentei. Agora eu vou ter que comprar a segunda edição para poder ter orelha do livro da Bárbara. Oh, meu Deus. Alguém está falando alguma coisa. Tá perguntando, livro Raízes e Asas, deixa eu mostrar de novo, não sei se a pessoa está fazendo uma pergunta, deixa eu mostrar novamente.
Bárbara travou para mim. Tamo juntos, Uriara. Isso mesmo. Olha, a Bárbara travou para mim. Eu não sei se travou para vocês, se eu também tô travada para vocês. E agora me preocupei. Travou geral aqui. Faltam 5 minutos desse canal. Ai, Bárbara caiu. Gente, vocês estão me vendo? Travou total. Eu sei, travou, mas agora já... Não, você não. Ninguém tá me vendo? Bárbara, manda um novo convite que eu vou te chamar só pra gente dar tchau. Como é que é? Bárbara. Só a Bárbara travou. A Bárbara sumiu. Bárbara, manda um outro coisinho aqui, um outro convite, entra de novo, pra gente poder dar tchau. Bom, enquanto a Bárbara não entra, não manda um convite aqui, a Bárbara já tá aqui. Deixa eu ir chamando ela, só pra gente dar um tchauzinho, que tá acabando, faltam 4 minutos. Nesses 4 minutos, enquanto a Bárbara vai entrando, eu quero dar 2 informes importantes. Ah, voltou. Pronto, dá pra gente dar tchau. Eu acho que a minha rede caiu, assim, pirou. Não sei. Sim, mas já voltou. Eu tenho 2 informes importantes. A campanha Viva CTO, né? Deixa eu botar aqui a imagem. O CTO tem essa campanha via benfeitoria, tá? É benfeitoria.com/VivaCTO. Você pode doar a partir de R$10. A gente tá tô ao vivo, eu tô reiterando essa campanha porque é fundamental, né? O CTO vive de projetos desde 1986, ele vive de projetos que são patrocinados às vezes por um governo de esquerda, né? No momento nós não temos, muito pelo contrário. Aliás, fora Bolsonaro, que hoje eu não falei. Fora. Crápula. Mas, bom, então é muito importante a gente estar nesse apoio do CTO, que eu consegui botar ao contrário, que eu já tinha feito para outra vez, tá? Então é benfeitoria.com/VivaCTO. benfeitoria.com/VivaCTO. Tá? A partir de R$10, aí junto uma grana, especialmente para a equipe que está lá hoje, sustentando, sustenindo aquela só casa do CTO. Eu e Bárbara sabemos que Bárbara foi coordenadora de lá 14 anos, eu fui somente 5 e tenho a noção da dificuldade que é a gente manter aquilo em pé. Então, o CTO precisa realmente da nossa ajuda, da ajuda sua, de vocês todos que estão aí nos vendo, por favor, ajudem a divulgar. Uma última coisa, antes da Bárbara a gente dizer um tchau, a Norma Sueli, eu vou fazer propaganda da Norma Sueli, Bárbara, nossa amiga de Piauí. A Norma tem, tá? @Norma Sueli no Instagram. A Norma Sueli está fazendo quase todo dia. Ela faz umas lives super interessantes, super feministas. Cada dia ela traz uma mulher diferente, uma sindicalista, uma trabalhadora. Hoje eu não sei se a Norma está aí, que talvez ela esteja numa live. E ela está gravando essas lives. Eu não faço a menor ideia como faz isso. Eu sou péssima na tecnologia. Ela está gravando. A partir do Teatro Invisível, ela conseguiu gravar. Eu espero que ela consiga gravar essa com a Bárbara também no YouTube, para quem quiser ver depois, tá? Então agradeço muito a Norma Sueli. Bárbara, muito obrigada, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, você é uma força geradora, uma força estimuladora de tantas mulheres, incluindo a mim, tá? Te agradeço publicamente por tantas coisas que eu aprendi com você, com tantas outras mulheres, com tanta dor, né? A gente vê as dores e a gente aprende com as dores e a gente leva a chulapada na cara o tempo todo, né? Mais recentemente eu levei uma nova chulapada na cara, porque a gente leva, né? A gente leva a rasteira da gente mesmo, como é que pode, né? A gente acha que são os homens que nos sabotam, mas eu acho que é a gente que sabota a gente mesmo, inferno isso. Então é vigilância, como eu li na poesia linda da Conceição Evaristo, é vigilância 24 horas. Então muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter você na minha vida, por ter criado Madalena, de Teatro das Oprimidas, obrigada Alessandra Vanucci também, e deixo para você esses 2 minutos aí finais para você dar um beijo nessa galera linda. Oi, Ellen, muito obrigada. Achei muito legal essa coisa de... A gente tá falando só as duas, a gente sabe que tem outras pessoas, a gente não vê, né? É muito engraçado. Eu agradeço. Um beijo especial para a negra Uri. A Uriara tem uma filha maravilhosa, linda, que se chama Sol, né? Que é o nosso Sol aqui em Berlim. Um beijo muito especial para a Sol e para todas as pessoas que estão acompanhando, né? E para todas as pessoas que são companheiras na luta contra o patriarcado, né?
E aí, no Brasil, especialmente agora, é muito importante a gente reforçar essa luta, porque o patriarcado está por trás disso tudo, né? Então, o que a gente está vendo agora é uma retomada do poder da elite, é uma retomada dessa manutenção do privilégio, né? E eu acho também, Ellen, que às vezes a gente dá rasteira na gente, mas a gente não tem que se culpar e nem se responsabilizar por essas rasteiras, porque é uma sociedade inteira querendo que a gente caia, né? E a gente tem que se fortalecer, né? E não se culpabilizar, não, porque é muita coisa para enfrentar esse dia a dia, não é fácil ser compreendida como mulher nessa sociedade. Essa sociedade não dá mole para a gente. Então, eu espero encontrar vocês todas em outros espaços e viva o CTO, realmente muito importante essa fala na benfeitoria. Vamos apoiar o CTO, porque o CTO é uma referência internacional, é um lugar onde a gente se alimenta. Tem muita história ali, não é só sobre as pessoas que estão lá Vai fechar em 10 segundos. Tá me avisando que vai fechar. Viva CTO, viva o teatro oprimido, viva CTO, força, benfeitoria, viva CTO, viva CTO, viva CTO, apoia CTO, viva o teatro oprimido. Um grande beijo. Um beijo a todas que estiveram com a gente. Ok, muito obrigada para todo mundo.